E aí, antes da gente iniciar, de fato, esses princípios do livro, ele fala que uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente tiver isso, a gente não consegue aplicar os princípios posteriores, que é a maldição do conhecimento. Você lembra? Não. Sobre a maldição do conhecimento? Pra mim, isso foi o mais legal. Na hora que eu li a frase maldição do conhecimento, eu achei isso muito forte. Eu fiquei, como assim maldição do conhecimento? Porque, pra mim, conhecimento sempre é benéfico. E a maldição é o seguinte: tem duas maneiras de a gente fugir da maldição, na verdade. Sendo ignorante completo pra sempre, essa não é a alternativa que eu prefiro escolher. Lembrei. Ou tentando se transformar o tempo inteiro, inovar o tempo todo. E o que acontece na maldição do conhecimento? Eu vou perguntar pro Joe. Joe, o que é direito tributário? Na cabeça dele, ele já sabe o que é direito tributário. Não tem como ele voltar no tempo que ele não sabia e tentar me explicar como alguém que não sabe. Até porque se ele não soubesse, ele não saberia me explicar. Por ele já saber e ele ser especialista na área, no sentido dele já é graduado, então ele tem um conhecimento profundo, ele provavelmente vai me explicar de uma maneira que eu não vai entender. Ele vai usar palavras difíceis, mas que para ele são palavras que são essenciais para me explicar sobre o direito tributário. Por quê? Porque ele já tá com a maldição do conhecimento, ele já sabe o assunto, ele já é especialista no assunto. Então dificilmente ele vai conseguir. Que nem eu. Às vezes eu vou falar de algum paciente, vou contar uma história, não de um paciente, mas eu vou contar alguma história, algum relato de caso para os meus pais ou pro Joe, e aí eu falo assim, e aí ele teve uma hiperemia, desenvolveu uma PIC, e putz, a gente teve que passar um DVE. Pra mim, e a pessoa fala, o que é DVE? Pra mim, assim, é o DVE, precisa passar. Não, é uma derivação ventricular à esquerda. Para mim é muito óbvio, e para mim essa informação não pode sumir da minha narrativa, senão você não vai entender o quanto a pressão intracraniana desse paciente estava alta. Já começa que você não vai entender nem que é pressão intracraniana, mas para mim a pressão intracraniana é essencial na história, porque eu já tô com a maldição do conhecimento, eu já tenho esse conhecimento, então para mim, preciso contar essa parte. Mas aí cabe a sabedoria ou a inteligência, né? Como a gente falou no episódio passado, sabedoria você vem com o tempo, né? E realmente, ao falar direito para as pessoas, principalmente na mesa da minha família, quando alguém tem alguma dúvida, eu comecei a entender melhor que eu tenho que falar com a perspectiva, o dialeto, pode ser dialeto assim, ou a forma que a pessoa, meu interlocutor, vai receber, né? Então, se eu estou falando com você, eu não vou falar um monte de juridiquês que você não vai entender. Igual esse monte de medicinês que você falou aí. Sim, sim. Eu não vou entender nada. Então, eu tenho que, primeiro, analisar o meu público, para saber como é que o público recebe a mensagem, e a partir disso, eu uso as mesmas palavras que o público usa, uso jargões que o público usa, né, e aí acaba envolvendo palavras. Eu me porto de forma a me assemelhar ao público ali. Quem muito faz isso são os políticos, né? Então eles vão trabalhar de terno, gravata, relógio bonito, carrão, motorista, mas na campanha, não estou falando que isso é certo, mas na campanha, o que eles fazem? Vão na feira comer pastel, com uma camisa básica, calça jeans e abraçar todo mundo, né? Então eles fazem muito isso, eles sabem muito bem fazer isso. E é uma ideia que cola, porque eles são eleitos muitas vezes, né? Então é o chamado populismo político, porque ele realmente sabe conversar com o interlocutor dele. E justamente essa é uma das maneiras de quebrar a maldição do conhecimento, é quando você tenta se comunicar. Só que às vezes, como a gente se torna, quanto mais especialista a gente vai se tornando no assunto, parece que mais difícil vai ficando a gente saber se adaptar. Eu acho que as pessoas que muito bem sabem se adaptar são os professores. Sim. Porque eles precisam o tempo inteiro quebrar a maldição do conhecimento deles, mas isso é muito difícil. E aí ele conta uma história, que é pra gente não esquecer dessa ideia, dos engenheiros que montavam peças lá para o maquinário, na verdade, para os operários poderem desenvolver e fazer a montagem. Porém, direto, os operários tinham um problema com esse maquinário. E aí eles falavam para os engenheiros, explica pra gente como é que faz, e aí os engenheiros mandavam lá um passo a passo. Só que na cabeça de engenheiro, que é uma cabeça de engenheiro, era muito nítido o passo a passo de montagem. E os operários não entendiam o quão era óbvio aquilo. Então, o que aconteceu? Uma vez o operário falou assim, desça aqui na operação e mostre pra gente como faz. E aí é isso que você falou. Na hora que o engenheiro desceu, ele entendeu o que o interlocutor dele, é interlocutor? Sim. Queria
saber dele. E aí ficou, desça a operação, virou o lema deles, descer na operação. Você só vai entender o que o outro quer saber quando você estiver na realidade dele. E aí ele foi e viu qual que era a dúvida do operador. A dúvida do operador não estava nem naquele passo a passo, porque o engenheiro já imaginou que o problema estava assim, algo muito complicado, né, na cabeça do engenheiro. Mas não, o operador queria saber se apertava para a direita ou para a esquerda para funcionar. Então, às vezes, entender justamente o que o outro está fazendo para a gente quebrar essa maldição do conhecimento.